Essa é a previsão das cartas do tarô para sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. E eu vou te explicar quais são as nuances, quais são as características dessa sexta-feira em todos os âmbitos das finanças, do trabalho, saúde, espiritualidade, área afetiva, e também vou trazer o conselho que as cartas trazem. Então, fica por aqui para entender também quais são os obstáculos, oportunidades, desafios, opções, alternativas e caminhos que nós podemos encontrar nesse dia. Aqui nas finanças nós temos o 2 de espadas. E essa energia fala sobre uma situação que talvez nós podemos adotar uma postura um pouco rígida, um pouco fechada, um pouco resistente. E nessa posição nós podemos acabar fingindo que não estamos vendo algumas condições e circunstâncias. Como, por exemplo, de repente você perceber que algum boleto venceu, alguma conta venceu, mas talvez você não tenha como pagar, por exemplo, pode acontecer isso. E talvez você simplesmente ignorar ou fingir que não tá vendo, né? E pode ser alguma dívida, algum pagamento que talvez já esteja com juros. Isso acontece, pode acontecer. E pode ser também que talvez você não veja por não querer ver e também por não saber, por não lembrar. Talvez você não por não ter esquecido, sabe? Mas porque você talvez não tá conseguindo enxergar, não tá conseguindo ver, tá um pouco fechada ali. Pode ser que você esteja até se recusando a ver a situação, sabe? Você aqui tem um problema, inclusive, que o 2 de espadas vai mostrar, que às vezes quando nós adotamos uma postura muito rígida, onde, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas falando, eu não vou nem olhar a fatura do cartão, não vou olhar nem o saldo, não vou fazer, né? E na verdade não é por aí que a gente vai, porque acredito eu, claro, e eu compartilho aqui com vocês também a visão que eu vejo do mundo, assim, nesse sentido que as finanças, né, os nossos recursos, eles não precisam ser algo que nos traz medo, algo que nos traz receio, algo que nos gera pelo menos não deveria ser, óbvio. E é claro que, infelizmente, nós vivemos num momento e num local, muitas vezes num contexto que complica ainda mais e faz com que, de fato, a gente acabe atribuindo ao dinheiro alguns valores e, e coisas, né, e sentimentos, principalmente, que não são, de fato, ali, como o medo, por exemplo, que a gente tem, às vezes, de abrir uma fatura para ver a fatura, para abrir o extrato, e isso acaba justamente, o que acontece? A gente vai se fechando e quando você vai ver, de repente tem um problema para resolver, porque você estava ignorando a situação, achando que de repente estava evitando, e quando vê, a situação bate na porta, né? Então pode acontecer isso, sabe? Pode acontecer uma certa inação durante os problemas financeiros e diante desses problemas, e pode acabar de fato nos prejudicando um pouco nesse sentido, né? E pode ser que também seja um dia que tenhamos que abrir mão de alguns luxos. Por exemplo, isso vai depender muito do seu contexto social, da sua capacidade. Por exemplo, tem pessoas que um luxo vai ser comer um queijo, um presunto, vai ser comer uma carne mais, enfim, de uma qualidade maior, alguma coisa assim, né? Às vezes o luxo para outra pessoa vai ser viajar, ou vai ser se dar o direito de algum gasto, ou algum investimento, sabe? Vai depender muito do teu contexto. Aí você precisa contextualizar na sua situação. Mas o 2 de espadas fala sobre abrirmos mão de alguns luxos, certo? E, por exemplo, eu atendi uma moça um outro dia que eu lembro ter saído essa carta, e sabe o que ela comentou? Que ela fazia nail designer, acho que é o nome, não sei se é esse o nome, mas ela fazia as unhas assim e tal, não sei, 2 vezes ao mês, e fazia os cílios também 2 vezes ao mês.
E aí eu lembro que saiu 2 de espadas e eu comentei, você vai ter que talvez abrir mão de alguns luxos, né? Eu comentei com ela. E ela falou, nossa, exatamente, eu já tinha percebido que eu ia ter que abrir mão de fazer a unha, fazer os cílios, não sei o quê, porque eu tinha feito. É isso, às vezes pode acontecer, né? Que a gente tenha que fazer alguns ajustes aí nas finanças, ou perceba nessa sexta-feira que precisamos fazer alguns ajustes nas finanças, ter alguma flexibilidade na administração dos nossos recursos. E aqui no trabalho, nós temos a carta do julgamento. E antes de dar continuidade, eu só quero abrir um parênteses e lembrar que essa é uma previsão coletiva. Então, ela foi canalizada para que nós todos pudéssemos entender a energia coletiva, assim, mas se de repente você sente que precisa de um direcionamento específico, particular, pontual, aí eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo e você encontra o meu contato no link que tem aqui embaixo na descrição, aqui na legenda. Você consegue entrar em contato comigo, a gente conversa, eu consigo entender como eu vou poder te ajudar através das cartas. E na energia do julgamento aqui no trabalho, nós temos um momento de resoluções, um momento onde nós percebemos uma situação que nos coloca diante de determinadas experiências, né, que são necessárias. Então, às vezes a gente olha ao redor e analisa, né, e pensa, pô, como pode, né, que essa situação aconteceu? E em outros momentos a gente passa pela experiência, pela situação e pensa assim, nossa, isso aqui que me aconteceu veio para me ensinar tal e tal coisa. Né? Pelo menos é o que a carta do julgamento vem trazer para nós aqui no âmbito do trabalho. E, claro, isso cai bastante em leituras no geral também, porque às vezes a gente não tem essa capacidade de entender qual é o aprendizado que aquela experiência está nos causando. Porque nós ficamos, às vezes, perdidos ali em armadilhas do ego, que acabam fazendo com que a gente pense que, é porque o mundo está conspirando contra mim, Deus está lá criando um plano para me sabotar, né? E isso é muito mesquinho e presunçoso e egoísta da nossa parte pensar assim, né? Mas em alguns momentos a gente tem alguns lapsos de consciência nessa nossa vida corrida, cotidiana, de trabalho, de muito trabalho por sinal, e a gente consegue às vezes perceber, nossa, olha, essa situação que passou aqui era para me ensinar isso, isso e isso. E é exatamente essa energia que vem aqui na área do trabalho. Você vai passar, por exemplo, não hoje, especialmente nessa sexta-feira, mas você pode ter passado também por essa experiência e quando chega nessa sexta-feira você se dá conta. Você, sabe, cai a ficha, é como se o mundo dissesse, nossa, agora sim você conseguiu acordar para a vida e perceber, né, que faz tempo já que a vida tá tentando te ensinar isso, agora você aprendeu, né? Então é mais ou menos por aí. E no trabalho, principalmente, pode ser que oportunidades promissoras apareçam. E aqui é importante lembrar o seguinte, prestem muita atenção nisso, que às vezes escutar alguma coisa assim muda vidas, como mudou a minha, por exemplo. Quando a vida nos proporciona, quando a vida nos faz, nos traz e nos deixa em alguma situação, né, nos proporciona alguma oportunidade, significa que nós estamos prontos para ela, sabe? Às vezes a gente duvida, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente pensa, nossa, mas isso aqui é uma grande responsabilidade, é uma oportunidade única, mas não sei, como por exemplo, outro dia, eu acho que eu até comentei com vocês aqui, se eu não comentei, ou enfim, eu atendi uma pessoa que é um médico e ele recebeu uma proposta de fazer uma residência em outro lugar, em outra cidade, enfim. E aí ele não sabia se ia dar conta e tudo mais, e isso é um exemplo do que a carta do julgamento mostra, né? De fato, mostrava sobre a leitura dele que ele ficava inseguro, mas
aquela oportunidade estava surgindo e além de ser única, era uma oportunidade de fato que se apresentou porque ele estava apto, sabe? Às vezes Deus não dá o caminho pronto pra gente, mas ele nos dá a oportunidade de caminhar e de seguir adiante, né? Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente tem receio do que vai ser logo ali adiante. E com todo respeito a todas as religiões de vocês que estão ouvindo e das crenças de vocês, né? É que é a forma que eu uso para fazer essa analogia, embora eu sempre tente trazer argumentos específicos e científicos para tudo que eu falo aqui, porque eu trato da vida. Eu nada mais sou do que uma pessoa que interpreta a vida, interpreta o oráculo e o simbolismo e a própria vida, né? Então, aqui dá para perceber o quanto as pessoas às vezes têm essa insegurança de seguirem adiante, de seguirem um caminho, de fazerem algo que às vezes não sabem como vão fazer direito, mas pode ter certeza que vai surgir alguém que vai te ensinar, ou você mesmo pode ter a autonomia de buscar conhecimento e a curiosidade de aprender, entende? Então, é bem por aí. A oportunidade aparece quando nós estamos prontos, independente de você achar que tá ou não, tá bom? Lembra disso, certo? Se apareceu essa oportunidade é porque você é capaz, tá bom? Aí aqui na área afetiva nós temos a Torre. E essa foi uma carta que saiu pela última vez em dezembro, se eu não me engano. E o que acontece? Essa energia para esse dia pode trazer algumas reações um pouco mais explosivas, né? Pode haver uma reatividade da nossa parte, nós podemos reagir de uma forma muito intensa e talvez desmedida, né? E isso pode provocar algumas situações desconfortáveis. Pode ser que nós também nos deparemos com pessoas que talvez estarão nessa energia, estarão com essa reatividade, com essa forma de, né, nesse ânimo, nesse humor da energia da Torre. Então, também é possível que situações que já não estavam se sustentando, elas desmoronem. E aqui a gente pode colocar amizades, situações. Aqui na área afetiva a gente pode falar até de nós mesmos, né? Nós podemos perceber que tem uma situação que está nos incomodando, que não dá para seguir adiante. Que tem uma situação com uma amizade, com alguma relação que não vai. E aí, é isso aí. A Torre, ela representa um momento de desconstrução, de desconforto, de talvez um cenário meio caótico e que traz uma certa, né, uma mudança ali meio brusca, mas nos lembra que, de fato, só desmorona aquilo que já não estava bem firme, sabe? E outra, quando a gente também quer reconstruir algo, primeiro a gente vai precisar né, vai precisar passar ali pelo momento de mudanças e tudo mais. Então, é por aí que a gente vai. Pode ser que haja, né, que as coisas saiam do controle, sabe? Algumas situações assim, até de adrenalina, algumas reviravoltas que podem acontecer. Alguns choques de ideias, você pensa de uma forma, outra pessoa pensa de outra e isso basta, às vezes, para criar um problema, um caos, né? Um choque de opiniões ali pode criar uma situação caótica. E, inclusive, lembrando a vocês que ontem, na quinta-feira, 26, entramos no período oficial de Mercúrio retrógrado. Então, a carta da Torre aqui, ela também fala sobre possíveis problemas na comunicação. Por isso que vocês podem até reparar que eu ando até falando um pouco mais pausadamente, porque eu percebo, gente, que quando eu preciso principalmente gravar e narrar conteúdos curtos de 3 minutos, de 1 minuto, de 15 segundos, quem me segue nas redes sociais vê que eu também posto, né, conteúdos de 15 segundos, eu tenho que falar muito rápido. E quando eu tenho que falar muito rápido, o meu cérebro não consegue acompanhar a minha fala, porque às vezes eu não consigo me expressar, então eu sempre consigo
melhorar a minha comunicação falando pausadamente, assim, porque eu consigo ouvir o que eu tô falando, entender o que eu tô falando e consigo me expressar melhor. Então, pode ser que talvez essa seja uma tática para usarmos hoje, pode ser, porque aqui a torre fala também de certos problemas na comunicação que podem acabar causando mal-entendidos, situações assim que talvez a pessoa vai reagir de uma forma um pouco mais intensa. Então, e aqui na área da saúde e da espiritualidade, nós temos o 3 de ouros. É um dia em que você vai amanhecer assim, ó, que o teu metabolismo vai estar maravilhosamente bem. Você vai perceber que mesmo que você tenha comido talvez um pouco mal no dia anterior, nesse dia você vai amanhecer bem. Você vai perceber as boas condições no geral, sabe? Um bom metabolismo, assim. Claro que pode ser que você também tenha colaborado para isso de alguma forma. É importante, é necessário, claro. E principalmente se tratando de vitaminas e nutrientes que nós precisamos, certo? Não podemos lembrar que nós somos, que nós precisamos fazer a nossa parte, né, gente? Não adianta. E infelizmente eu percebo bastante gente assim que acaba tendo problemas que se desenvolvem porque não cuidam da alimentação, sabe? Às vezes chega pessoas a fazer leitura de tarô, pensam que estão com magia, com feitiço, e às vezes é falta de vitamina, é falta de um ferro, é falta de um legume, é falta de uma verdura, é falta de uma fruta, de um grão, né? De uma proteína, de uma oleaginosa, de um ômega 3, sabe? É isso aí. E aqui na área espiritual, essa energia do 3 de ouros vai nos lembrar de valorizarmos a nossa singularidade, sabe? Porque às vezes a gente não percebe, mas tem momentos que, de alguma forma, o nosso trabalho, o que a gente faz, assim, pode acabar contribuindo com as pessoas de alguma forma ou outra. E a gente às vezes não percebe isso, gente. Às vezes a gente se subestima tanto, e eu falo isso às vezes até por mim mesmo, sabe? Porque tem algumas gerações, e a minha, por exemplo, foi criada para ser humilde, extremamente humilde. Humilde, tentar entrar e sair de forma quase transparente, invisível, não chamar muita atenção. E, na verdade, eu percebo que isso acabou até refletindo um pouco na forma que eu me visto, na forma que eu me expresso, sabe? Porque às vezes a gente acaba tentando oprimir, né, algo que é a nossa autenticidade e não percebe que é isso que é o mais especial que nós temos, é a nossa singularidade. E com o tempo nós vamos conseguindo recuperar isso, vamos percebendo que nós não somos invisíveis, não. E a nossa parte contribui de alguma forma, sim. Mesmo que alguém, por algum motivo, às vezes até para magoar a gente, ou porque as pessoas têm inseguranças, né? E eu percebo, inclusive, que muitas pessoas que têm inseguranças têm porque outras pessoas tiveram inseguranças não tratadas. Ou seja, a pessoa talvez esteja ali teve uma projeção de alguém que não tratou a própria insegurança e jogou a insegurança em cima dela mesma. Então, às vezes isso pode acontecer de trazer para o nosso dia a dia, a gente acaba ignorando a nossa participação, a gente acha que talvez está só contribuindo, só sendo útil, né? Eu mesmo tenho o costume de terminar as leituras de tarô e agradecer por ter sido útil de alguma forma, porque eu sou virginiana e além de tudo, sou virginiana e me sinto assim que eu acho que eu tenho que ser útil para o mundo de alguma forma, né? E a gente também tem que lembrar que a nossa utilidade, ela contribui. Já pensou, gente? A pessoa que inventou a energia elétrica, a pessoa que inventou a roda, a pessoa que, sei lá, gente, a pessoa que inventou fazer o fogão a gás, né? Vamos supor, a geladeira, pessoas que tiveram. Imagina, são pessoas que contribuíram muito. Né? Eu falo isso porque eu acho que são coisas do nosso dia a dia que são muito necessárias, né? O que a gente sem um fogão, sem uma geladeira, né? Que eu dou exemplos assim, porque é mais fácil da gente entender, né? Mas já pensou
se essas pessoas não tivessem acreditado, assim, nem no mínimo de, eu vou contribuir aqui, vou fazer minha parte, né? Outro dia, inclusive, eu recebi um depoimento lindo que eu me emocionei. Eu não sei se eu não vou me emocionar de novo contando. Da moça relatando que ela estava para comprar um apartamento e fez uma consulta de tarô comigo. E eu vi nas cartas que não era apropriado ela continuar naquela negociação ali. Pelo que eu percebi, ela tinha se envolvido numa construtora meio que estava sacaneando ela, que estava não dando um golpe, mas estava de fato é, é, passando a perna nela, né? Tava dando prejuízo a ela nesse sentido, né? E aí, ela contando que ela deu uma insistida e quando ela percebeu que as cartas tinham mostrado o que estava acontecendo, né? Que ela estava se decepcionando com o pessoal pelo prazo, ela foi atrás e eu lembro que eu comentei algo para ela sobre a localidade e ela comentou também que encontrou exatamente na localidade que as cartas tinham mostrado que seria. Então, às vezes com relatos como esse, eu penso, gente, imagina, sabe? Às vezes a gente contribui muito e não percebe. Então, o Três de Ouros vai lembrar isso, sabe? No teu trabalho, eu tenho certeza que de alguma forma tu contribui, que as pessoas agradecem por tu estar ali fazendo o teu trabalho, porque tu tá contribuindo de alguma forma. E aqui na vida, nós também temos que entender, né, que nós também somos um sistema funcionando, né? Agora aqui entrando numa parte mais particular dessa espiritualidade aqui. Nós somos um sistema funcionando. A gente é um sistema digestório, reprodutivo, linfático, enfim, né? Todos os órgãos funcionando, nossas faculdades mentais, tudo, né? Então a gente tem que cuidar da gente como um sistema, porque às vezes a gente cuida do trabalho e aí tá só apenas atendendo a esfera de recursos financeira e não tá cuidando da vida, da, da, tanto da vida em si, quanto do seu cuidado, da sua alimentação, da sua nutrição, do seu divertimento, do seu descanso também, porque o descanso também faz parte, né? Então, hoje o dever de casa para nós, e eu me incluo nisso, é colocarmos de fato essa consciência para refletir na nossa mente sobre como nós estamos tratando este sistema todo que somos nós, essas pessoas complexas e ao mesmo tempo maravilhosas, né, que somos vivendo essa experiência no mundo. E aqui no conselho nós temos o Enamorados, que ele vai nos trazer assim, tanto pela questão do Mercúrio retrógrado, tanto pela própria energia dessa carta mesmo, que vai nos lembrar o seguinte, de darmos preferência à diplomacia nos tratos, à comunicação. Por quê? Muitas vezes a gente conversa só para responder, conversa falando com alguém e não tá ouvindo o que a pessoa tá falando, só quer falar o que quer dizer. Você consegue entender isso? Muitas vezes acontece, né, de as pessoas conversarem e responderem aquilo que a gente está falando dentro do assunto, e momentos que a pessoa às vezes fala de si ou fala de outras coisas ou só responde. Então existe uma enorme diferença entre você ouvir e manter a calma e tentar compreender o outro e só ouvir para responder. E aqui os enamorados, eles vão lembrar exatamente disso, de pensar naquilo como você está entendendo e como a pessoa entendeu e se certificar de que está tudo subentendido. E principalmente perceber se de fato algo é vantajoso para você e para outra pessoa, porque podem haver contratos, podem haver contatos, podem haver parcerias, podem haver conversas importantíssimas. E muitas vezes isso pode ser vantajoso para você e também para outra pessoa. Sabe, às vezes é algo que vai beneficiar você, mas aquela pessoa também, nossa, eu também vai me fazer bem aqui, vou ter uma vantagem, sabe? Então, é um dia importante para manter essa tranquilidade, essa calma, para conversar e poder definir essas relações, essas questões, essas decisões. Também podem surgir decisões para serem tomadas que vão exigir muita calma,
vão exigir muita ponderação, muita consciência e principalmente você precisa considerar o que você sente sobre isso, tá? Não é aquela decisão que precisa ser 100% racional, mas é aquela decisão que você tem que passar também pelo cunho dos sentimentos e do que você pensa e do que você se identifica, sabe? Porque no fim das contas, a gente tá buscando isso, a gente tá buscando ser nós mesmos, buscando viver a nossa vida. E todas as nossas decisões precisam estar atreladas a isso, precisam ter esse fundamento de nós buscarmos o que nós queremos, o que nós desejamos e a nossa própria evolução, né? A nossa própria pessoa, o nosso próprio ser. Então, deixa o like se foi útil para você. Compartilha com alguém que pode ser útil também. Ativa as notificações para você não perder mais nada. E não esquece de deixar seu comentário aqui também, se fez sentido para você, se você deseja que essas energias positivas do vídeo reverberem na sua vida, comenta aqui amém, assim seja feito, porque vai ser o decreto que você vai acabar, de fato, digerindo, porque de uma forma ou outra essas palavras vão criar algum tipo de reflexão e isso pode ser útil de alguma forma. Eu agradeço pela sua companhia, espero que você tenha um final de semana excelente, maravilhoso. Espero que nós possamos estar aqui sempre e que nas próximas vezes eu já esteja com meu microfone para mandar um áudio melhor para vocês, mas a princípio eu agradeço a todos vocês pela compreensão. Um ótimo dia de sexta-feira, um abraço fraterno e até mais.